Hoje é a segunda parte do desenvolvimento e construção de cenas. Inclusive no próximo vídeo, nós vamos falar de alguns aspectos ligados à criação de cena. Então hoje nós vamos falar de 6 elementos que uma cena deve ter, e na verdade em sua construção, e no vídeo que vem nós vamos falar de aspectos ligados a emoções e outras coisas. Então, por exemplo, toda cena ela tem que ter um objetivo, no sentido de que no momento que você escreve a cena, você tem que pensar para que ela serve para a história. Antes de escrever, você tem que pensar para que ela serve para a história. Claro, evidente, ela pode ser de repente só para enriquecer o mundo, a gente faz muito isso em fantasia. Ela pode ser muito para mostrar um pouco mais do protagonista ou de algum personagem mais principal, mas basicamente toda cena tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê, no sentido de que ela deve apresentar uma crise ou um conflito. Então imagina cujo objetivo, o objetivo de você ter uma crise e um conflito é chamar a atenção do leitor para os protagonistas e para a situação da história, e deixar ele curioso no que vai acontecer depois. Então, por exemplo, você vai fazer uma cena de bullying na escola. Então, um menino brigando com o outro, um menino enchendo o saco do outro, aí o outro vai estourar, e aí os pais vão ser chamados. Então, a base da história é exatamente essa, a ideia do porquê está acontecendo. Aquela cena que mostra o protagonista cercado de inimigos, então ele vai encher todo mundo de porrada, aquela cena que, nossa, ele fica vibrando. No livro, assim, você fala assim, mas isso é no filme, no livro não é. No livro é a mesma coisa. No livro é a mesma coisa. Uma cena dessas vai deixar o leitor vibrando, o leitor curioso. Inclusive, um ponto que a gente até comentou sobre estilos de escrita, o jogo xadrez, que é o quê? Que é você dividir os capítulos, entre um capítulo mostrando o lado do protagonista e um capítulo mostrando o lado do vilão. A ideia é exatamente essa. Por quê? Porque o vilão vai fazer alguma coisa. A situação do o vilão fez alguma coisa. O que o vilão fez criou uma crise para o protagonista. Então você vai mostrar como o protagonista respondeu. Ou seja, o leitor fica curioso com o protagonista. O protagonista respondeu e resolveu fazer alguma coisa para atrapalhar a vida do vilão. Você fala, caramba, e agora? O que o vilão vai fazer? Então a ideia é sempre você ter uma crise. Você está sempre tendo um conflito, Sempre a gente chama de jogo xadrez por causa disso. Um vai jogar uma peça, outro vai jogar outra peça, outro vai jogar outra peça, então é sempre essa ideia. Um outro ponto que eu coloco até de objetivo da cena e da crise de conflito é uma coisa que nós já conversamos, que foi como foi seu dia. Então, imagina, a criança chegou da escola, ou o pai ou a mãe chegou do dia de trabalho, no final do dia ou no meio do dia, e tem aquela famosa pergunta, e aí, como foi seu dia? Se nada aconteceu, normal, entendeu? O que aconteceu? Não aconteceu nenhum conflito, não aconteceu nenhuma crise. Não, nossa, o Zezinho brigou com o Luizinho e aí os dois foram pra sala da diretora. Aconteceu alguma coisa, está mostrando uma crise. O cliente ligou e porque não entregaram? Então, uma crise. Então, percebe que quando não tem nada de novo, você fala, foi normal o meu dia, Então, acabou a história. Se teve uma crise, você vai contar como foi a história. E aí, essa crise, ela tem uma conclusão. Então, essa crise, ela tem uma conclusão. Ou seja, uma apresentação de uma resolução que vai gerar uma nova situação. Então, a gente vai seguindo na história. Por quê? Porque exatamente o nosso quarto ponto da conclusão é o que? A sequência
ou a consequência, ou seja, essa nova situação, certo? Vai trazer mais emoção que a gente vai ter que responder, o personagem vai ter que responder a ela, né? E tomar um novo dilema ou decisão, né? Ou seja, você vai dar continuidade à história com o que aconteceu. Então é exatamente esse o conceito da cena, né? E você pode ter também o cliffhanger. Nós novamente já falamos, a gente até vai deixar aqui o que nós falamos. O que é o cliffhanger? Cliffhanger é não apresentar, né, o que seriam os itens 3, 4, 5. Ou seja, não apresentar a conclusão do conflito, não apresentar a sequência, a consequência, né, e não mostrar a decisão. Quer dizer o quê? Então, você tá lá, por exemplo, a ideia de cliffhanger trabalha muito bem dentro do que a gente comentou do jogo xadrez. Então, o vilão fez isso. Caramba, o que aconteceu? Aí você vai mostrar, entendeu? Você para antes de dar a conclusão do que ele fez, né? Por isso que é um cliffhanger, você deixa inacabado, né? E aí você vai mostrar o lado mocinho. Então é assim, você imagina que historicamente, o vilão fez isso. Você vai continuar daqui do mocinho? Não, mocinho. Nossa, o vilão fez isso. O que eu vou responder? Respondi. O que aconteceu? Não sei. Aí você vai mostrar o vilão daqui. Então, você sempre mostra um pouco antes o que aconteceu, um pouco antes o que aconteceu, de modo que o leitor fique sempre empolgado, sempre querendo saber mais. E essa ideia do cliffhanger, né? Então, é aquela coisa assim, imagina, aconteceu um acidente de carro, né? Então, o pai se acidentou, ou a mãe se acidentou, ou o pai e o filho, né? E você não mostra o que aconteceu, você mostra o acidente, né? Por que você não mostra o que aconteceu? Exatamente, você está criando um cliffhanger, né? Você fala assim, nossa, pau, o que aconteceu com ele? Você não sabe. Qual a próxima cena? A próxima cena é o outro, né? Então, se o pai sofreu um acidente, a mãe recebeu uma ligação. Se a mãe sofreu um acidente, o pai falou, o seu marido, a sua esposa e o seu filho estão no hospital. O que? Nossa, o que aconteceu? Entendeu? Aí ele vai sair de onde está, ou ela vai sair de onde está, correndo, não sei o que. E aí você mostra o que aconteceu no acidente. Aí você mostra eles sendo pegos por alguém, né, ou por uma ambulância e levados e mostra o que aconteceu. Então a ideia do cliffhanger é exatamente essa. Você corta antes de mostrar a conclusão, né? Então você vê o acidente, mas não vê o que aconteceu com eles, certo? Aí você mostra o que aconteceu do outro lado, né? Aí você depois mostra o acidente, sem mostrar a conclusão do que aconteceu do outro lado. Então você está sempre mostrando a história sem o finalzinho do que a cena levou, de modo a sempre deixar o leitor curioso para saber o que vai acontecer depois. Nós temos também a questão da reflexão sobre o acontecimento, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos falar, é um assunto que está mais ligado à questão emocional, então nós vamos falar mais no nosso próximo vídeo, né? Como sempre, espero que você tenha gostado desse pequeno dessa pequena preleção sobre desenvolvimento de cena, né? Se você gostou, deixa um like, segue a gente, né? Comenta se você já tinha trabalhado esse aspecto mais teórico da cena, né? Porque a gente termina não pensando nisso, mas é interessante você pensar no aspecto teórico, exatamente para criar uma base de construção de cena, né? Deixa o seu like, deixa algum comentário se você achou legal, né? Segue a gente no Facebook, no Insta, aqui no YouTube, né? E até a próxima.